Então, vamos lá falar nessa temática que é tão gostosa de ser trabalhada, de ser mastigada, de ser discutida, debatida, que é a ambiência e cuidados humanizados na neonatologia. Eu sou extremamente apaixonada, né, por essa temática. A gente discute muito, né, a questão de neuroproteção, o quanto que é importante cuidados tão simples, mas que faz a diferença gigantesca no prognóstico desse bebê, na prevenção de muitas complicações, até mesmo a nível neurológico, se a gente tomar as devidas precauções e ter, na verdade, tudo muito bem alinhado para que a gente consiga oferecer um ambiente cada vez mais, vamos dizer assim, um ambiente cada vez mais protetivo para esse bebê. A gente sabe o quanto que a unidade de terapia intensiva neonatal ela é agressiva, até mesmo no nome. Quando a gente fala UTI, a gente já sabe que é um ambiente pesado, um ambiente difícil de ser enfrentado. E a gente cada vez mais, como profissionais de saúde, estamos debatendo, estamos trazendo essa pauta para ser discutida, para que a gente consiga ofertar para esse paciente uma melhor qualidade de vida durante esse período de internação. Então, a gente sabe que, basicamente, o bebê prematuro, o bebê que tem o perfil de passar por muito tempo aí por uma unidade de terapia intensiva, ele é privado de 3 aspectos, né? Principalmente em 3 aspectos. Ele é privado, o prematuro, no caso, ele é privado do útero da mãe dele, da interação afetiva com os pais, com o meio familiar, porque aquele bebê que vai nascer, né, e principalmente os prematuros mais extremos, né, e abaixo de 30 semanas, são aqueles que vão passar muito tempo, né, e aí a gente tem aí esse rompimento desses 3 pilares que são fundamentais para o desenvolvimento desse bebê. Então, ele já vem aí com essa, vamos dizer assim, ele já chega na vida com esse déficit e que a gente, como profissional da saúde, precisa estar atento a isso. Então, durante esse período de internação, principalmente do prematuro, aquele que nasceu, né, ele não completou o 3º trimestre, a gente tem aí basicamente um bebê que ele, nesse período de 3º trimestre, seria onde está acontecendo maior crescimento cerebral. Então, nesse período que foi rompido, ele veio para a vida, e aí, nesse período que ele está no período de internação, que esse cérebro está crescendo, está se desenvolvendo. E por isso que a gente precisa ter tanta cautela no que a gente vai estar ofertando para esse bebê. Não só no sentido de oferta nutricional, falando como nutricionista, mas também no sentido de equipe multidisciplinar, do que a gente vai estar nas nossas condutas e nos nossos comportamentos no ambiente de UTI neonatal para prevenir algumas complicações ou algumas questões, algumas particularidades que acontece bastante, gerado pelo ambiente externo de uma UTI neonatal. E aí a gente tem aí no campo da neurociência, né, trazendo que as interações iniciais, né, desse bebê, desse indivíduo que nasceu, principalmente nasceu prematuramente, né, está afetando diretamente a forma como o cérebro está se desenvolvendo. Então, a partir dos efeitos que vai estar sendo desenvolvido nesse período neurocomportamental, é o que vai repercutir tanto a curto prazo, então já existem algumas situações que já vão repercutir a curto prazo e outras que vão estar aí repercutindo, né, durante toda por longos prazos, né, por um período lá, muitas vezes na adolescência, na vida adulta, enfim, porque justamente esses efeitos
né? Vamos dizer assim, que se a gente não prevenir esses efeitos sendo ocasionados, vão provocar aí a nível de cerebral uma mudança na citoarquitetura, ou seja, uma mudança estrutural a nível de neurônio, a nível de formação neural, que vai trazer consequências, né, para esse bebê, não só a curto prazo, mas também a longo prazo. E aí os cuidados cerebrais é bem importante, né, que a gente estabeleça essas relações elas o próprio ambiente gera interações muitas vezes conflituosas. Eu já trabalhei 14 anos em UTI neonatal e eu sei que muitas vezes tem conflito aí da equipe com a mãe, principalmente quando a mãe ela é hospedada dentro da maternidade, né, dentro do hospital da instituição onde o bebê está sendo acompanhado na UTI neonatal. Então, muitas vezes a mãe está estressada, muitas vezes vai demandar muito da equipe, porque a mãe está fragilizada, a mãe está sensível, e ela vai estar ali monitorando mesmo. Muitas vezes elas aprendem até mesmo os termos técnicos, né? E elas sabem quando é que acontece uma queda de saturação, elas sabem quando o bebê está ficando com cianose, elas sabem muitas vezes fazer a leitura dos monitores de sinalizações vitais, de sinais vitais desse bebê. Então, elas vão cobrar mesmo. Então, a equipe muitas vezes entra em conflito porque aquela mãe está com um olhar vigilante ali no bebê, né? E qualquer coisa que ela vê diferente, ela vai estar ali comunicando para a equipe, comunicando para a médica de plantão e vai estar realmente exigindo que, né, as coisas sejam muito bem encaminhadas. E principalmente quando a mãe ela tem, vamos dizer assim, quando ela tem conhecimentos maiores, né, quando é uma mãe muito bem orientada, né, ela vai estar ali atenta a tudo, às medicações que são oferecidas, aos horários quando a dieta não é oferecida no horário e ela está ali, então ela vai ficar acompanhando algum roxeado que aparece na pele, enfim, ela vai estar ali atenta. Então, muitas vezes isso causa um certo conflito e a equipe ela precisa sim ter esse comportamento de tudo que for fazer com o bebê, explicar para os pais, para deixar e ter uma relação, precisa ser desenvolvida uma relação de segurança, de confiança, né, entre os pais e entre a equipe, isso é fundamental, né? E aí a própria equipe precisa trabalhar para que não só essa interação de equipe com o bebê, que a gente vai comentar um pouco mais lá na frente, mas também a equipe formar uma interação acolhedora e inteligente e afetivo, formando aí o vínculo afetivo que foi quebrado, né? Então, é interessante que esse vínculo seja estabelecido pela condução da própria equipe, entre mãe, pai e bebê, né? Isso é fundamental e muitas vezes até se há outro filho na família, que esse filho também seja incluído aí, porque tudo isso faz parte dos vínculos afetivos que estão sendo gerados ali naqueles primeiros momentos, aqueles primeiros dias de vida do bebê. Isso é fundamental. Então, praticamente, a gente pode até trazer como títulos cuidados cerebrais, né? A gente precisa ter toda esse cuidado mesmo, essas condutas que preservem esses cuidados cerebrais. E aí é importante que o bebê prematuro ele tenha acesso, né? Ele tenha acesso aos vínculos familiares, né? Que precisam ser preservados e até mesmo ele precisa ter acesso ao vínculo, vamos dizer assim, ele precisa ter confiança e formar um certo vínculo no sentido de equipe com ele ali, né? Então, é importante que tudo seja muito bem pensado e tenha uma logística, né, pensada para que esses cuidados cerebrais sejam executados.
E aqui a gente tem que a primeira coisa que o cuidador precisa buscar para abordagem adequada é o conhecimento mais detalhado. Por isso que eu frisei eu achei de grande relevância trazer essa temática para a gente discutir aqui, né, para que cada um de vocês estejam preparados, né, e como isso é relevante, como eu queria ter tido isso, né, durante toda a minha jornada de condução profissional na UTI neonatal. Eu acho isso fundamental. A gente precisa ser conhecedor das condutas que protegem e que fornecem esses cuidados cerebrais para esse bebê. Isso faz muita diferença, seja do neonatologista, do nutricionista, do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do fisioterapeuta, né? Então, a gente precisa ter todo o conhecimento, por isso que eu achei extremamente relevante trazer essa pauta para a gente estar conversando sobre ela. A gente precisa, de fato, conhecer, né, esses processos, tanto de desenvolvimento cerebral, entendendo que esse bebê, né, principalmente o prematuro, ele vai estar nesse período de internação, ele vai estar com o seu pleno crescimento cerebral e que ações e existem ações deletérias a esse desenvolvimento e esse crescimento, e existem ações que vão proporcionar esse desenvolvimento saudável, né, com qualidade, para que ele não tenha danos aí em todo o seu desenvolvimento. E é interessante que a gente tenha aqui a definição dos estados comportamentais. Então, a gente tem aí definido, segundo esse autor, 6 estados comportamentais. Então, a gente tem o estado 1, que é o sono profundo, a gente tem o estado 2, que é o sono leve, similar ao sono REM, que é aqueles movimentos, aquele sono um pouco mais superficial, onde a gente tem, na verdade, até mesmo movimentação ali a nível ocular. A gente tem o estado 3, que é a sonolência, estado 4, alerta ativo, estado 5, alerta com atividade, estado 6, choro. Na UTI é muito difícil, né, estabelecer principalmente a questão do sono profundo. E aí é esse sono profundo que a gente chama de não REM, é esse sono que vai garantir com que o bebê tenha um pleno desenvolvimento cerebral, que esse bebê, é nesse momento de sono profundo que o cérebro, ele está fazendo uma limpeza, vamos dizer assim, de tudo aquilo que foi gerado durante o dia. Então, o mecanismo cerebral, ele funciona nesse nível, principalmente no sono profundo. A gente tem trocas ali, no sentido de que o cérebro, ele está fazendo a eliminação de todas as toxinas, de tudo aquilo que foi gerado pelo estresse do dia. Então, por isso que é importante sempre que a gente se organize como logística de UTI neonatal para que esse bebê ele tenha acesso ao sono profundo. Então, um bebê de UTI neonatal, ele tem inúmeras manipulações durante todo o período, tem que administrar medicações, tem o fisioterapeuta, tem o fonoaudiólogo, aí tem o nutricionista que vem fazer antropometria, e aí vem o médico para fazer o exame físico, vem o técnico de enfermagem para trocar fralda, seja de cocô ou de xixi, aí tem, por exemplo, em algum momento, vai ter que ter um catéter venoso central para uma parenteral, lá vai fazer um pique, né? E aí todo essa dinâmica, e por muitas vezes você vai ver lá na questão de própria prescrição mesmo, um manuseio mínimo, porque é justamente para preservar aquele bebê, né? Porque tudo isso gera um estresse metabólico e gera gasto de energia,
faz com que o bebê ele não entre no sono profundo. Ele não entrando no sono profundo, ele não vai ganhar peso, ele não vai se desenvolver, não vai desenvolver a taxa de hormônio de crescimento que é necessário para ele ter o crescimento. Então, a gente vai ter o peso sendo afetado, a gente vai ter o crescimento sendo afetado, muitas vezes o perímetro cefálico sendo afetado. Por isso que a gente vem com inúmeras logísticas. Então, quando a gente vai discutir na neonatologia, a gente tem a redeterapia, né, que é colocar a redinha lá e por pelo menos 1 hora ali, o bebê tem o período de descanso. A gente tem a hora do soninho. Aí a gente tem também, que foi uma fundadora lá de João Pessoa, que é a hora do colinho. Então, naqueles bebês, né, que estão privados, né, dos seus, principalmente da mãe, que foi a óbito e nasceu justamente na pandemia. Então, as mães que foram a óbito e esses bebês ficaram órfãos internos, a enfermagem ela tem estabelecido a nível de Corém que pode fazer a prescrição da hora do colinho, o enfermeiro, né, totalmente paramentado, ou o técnico de enfermagem totalmente paramentado, coloca o bebê na verticalização, na posição vertical, e aí, em torno de uns 5 minutos antes da dieta, oferece a dieta com o bebê posicionado assim e fica por mais 30 minutos com esse bebê nessa posição. E aí a gente teve o levantamento, né, a própria pesquisadora e a idealizadora teve melhora do sono nesses bebês, principalmente do não REM, que é esse sono profundo, que vai gerar ganho de peso, que vai gerar a formação do hormônio GH, que o bebê vai crescer no ritmo que é para crescer. Além de ganho de peso, diminuição, redução aí dos refluxos, né, gastroesofágicos, enfim, das regurgitações e tantos outros benefícios que essa hora do colinho forneceu. Então, redeterapia, hora do soninho, hora do colinho, o que mais que a gente tem? Praticamente são esses. Método canguru, né, que é colocar o bebê aí, a própria mãe colocando o bebê, né, ele está estável, estabilizado, a própria mãe colocando o bebê aí por um tempo, né, dentro mesmo da UTI, que já seria a etapa 1, né, etapa 2, na verdade, perdão. A etapa 1 seria falar sobre isso no pré-natal. A etapa 2 é o bebê interno receber esses cuidados, né, de estar tanto na UTI quanto na enfermaria apropriada, que a gente chama enfermaria canguru. Né, são estabelecidas logísticas para que o bebê interaja ali pele a pele com a mãe, e aí a gente vai ter toda essa atuação a nível de sono também, né, porque a gente tem inúmeros benefícios são gerados aí pelo método canguru. Tá? Então, fundamental que a gente perceba e conheça isso. A gente, na verdade, segundo esse autor, Brazenton, né, ele vem trazendo que existem 6 estados comportamentais e aí a gente precisa pelo menos aí estar garantindo esse sono profundo, que é o estado 1, que aí de tudo isso vai favorecer crescimento, ganho de peso, desenvolvimento desse bebê. Então, tudo isso a gente precisa botar tudo num pacotezinho e fazer uma logística para garantir tudo isso aí para o bebê. O estado 1 e 2 parecem servir para repousar e organizar o sistema nervoso, que a gente já comentou, né? Que fica sobrecarregado, né? Nesse período aí de internação, e aí é extremamente fundamental para o prognóstico, para o desenvolvimento, para a cura desse bebê. Os estados 4 e 5 têm a sua importância no contato, na relação com o outro e com os estímulos do ambiente. Então, recapitulando, a gente tem 6 estados comportamentais. O 1 e o 2 vai servir justamente que é o sono REM e não REM, o profundo e o leve, que a gente precisa garantir, porque aí disso depende todo o prognóstico do bebê, inclusive a sua cura. E o estado 4 e 5 é justamente o bebê estar são os estados comportamentais que permitem a interação, permitem, né, os estímulos, enfim, também são bem necessários.
E aí a gente tem os sinais de estresse do bebê, que é importante a gente, como profissional, saber, porque a gente conhecer, né, principalmente a gente da nutrição, trazendo um enfoque, já que somos nutricionistas, trazendo um enfoque que a gente precisa conhecer esses sinais de estresse, principalmente porque a gente faz antropometria do bebê, então a gente tem que entender como é que funcionam esses sinais, saber ler esses sinais e saber como conduzir para que não aumente esses sinais de estresse, porque se a gente aumentar os sinais de estresse, a gente vai colocar toda a nossa conduta por água abaixo, tá? Então, alguns sinais que o bebê vai dar flutuações de cor, ele fica alterando as colorações, às vezes ele fica um pouco mais cianótico, vai ter alterações cardiocirculares, cardiovasculares, vai ter uma diminuição, né? Ou uma bradicardia, ou uma taquicardia, né? Vai ter aí essas alterações circulatórias, né? A nível de padrão circulatório, vai ter aumento ou diminuição de frequência respiratória, então a gente vai ter essas oscilações. Pode vir vômitos, pode vir engasgos, pode vir soluços, bocejos, espirros, tremores, e aí vem flacidez motora, hipertonia, a gente vai ter aí problemas na questão de movimentos, problemas no sono, o bebê não vai conseguir atingir o sono, muitas vezes nem o sono REM, que é aquele leve. A gente vai ter inquietação, irritabilidade, dificuldade para dormir, enfim. A gente vai ter todos esses sinais aqui que vai alertar e vários outros que vão alertar para a gente que esse bebê ele está entrando num processo de estresse. E a gente não pode deixar esse bebê entrar no estresse, porque aí a gente prejudica totalmente o desenvolvimento e o crescimento desse bebê. E aí, o que fazer diante dos sinais de estresse? Né? A gente precisa procurar fazer uma pausa. Vamos imaginar, nós da nutrição, os nutricionistas, vamos imaginar que a gente está lá fazendo a antropometria do bebê. Se ele apresentar sinais de estresse, a gente tem que parar, a gente tem que fazer uma pausa, né? A gente tem que acalmar o bebê, tá? Então é importante que a gente não dê continuidade no nosso procedimento caso o bebê esteja apresentando sinais de estresse. Outra forma seria a gente instituir manobras de organização para o bebê. Às vezes dá uma organizada, às vezes o bebê está todo jogado lá na incubadora, enfim. A gente organiza o bebê, coloca as mãozinhas próximas da boca, tenta conter ele com um ninhozinho, botar limites ali, que tudo isso ajuda o bebê. É interessante que o toque, os bebês detestam esse toque assim. Você tem que fazer com um toque e ele vai estar organizado. A gente organiza ele numa postura, né, que ele esteja ali em contenção. E o máximo que a gente vai fazer é apenas tocar assim e de forma onde a mão também não aperte muito, mas que a mão tenha uma certa leveza e elasticidade, tá? E entre a cabeça e o bumbumzinho, tá? Então é interessante que essa é a forma de contato. Os bebês odeiam você ficar acariciando, isso é altamente estressante para eles, tá? Então, a forma de tocar o bebê é simplesmente só tocar e segurar a mão aqui, e a mão precisa ser acompanhar os movimentos do bebê, não conter e prender, né, ali criança, deixar suavemente a mão posta para dar limites na cabecinha e no bumbumzinho. Muitas vezes o bebê vai estar lateralizado, né? E aí só faz a contenção, pronto. Isso já dá uma acalmada, tá? Então, esse é o tipo de tocar no bebê. Não vai lá igual um bebê que a gente toca, faz carícia. Não. É simplesmente você só toca e comprime. É importante sempre lembrar que é leve, não é para apertar e nem deixar o bebê sem movimentação. Sua mão acompanha, né, os movimentos do bebê.
tá? Então, isso aí é bem interessante. Outra forma é ofertar, por exemplo, principalmente aí no caso a sucção não nutritiva, ela já vai vir aí pela parte do fonoaudiólogo, tá? E aí a gente precisa observar o bebê, precisa acalmar. Se a gente estiver fazendo qualquer tipo de procedimento no bebê, antropometria, enfim, a gente lá da nutrição, se o bebê der o sinal de estresse, pausa, 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 não continua, tá? A gente mesmo, por exemplo, quando a gente está em manejo do aleitamento materno, se o bebê no peito ele começar com sinais de estresse, a gente tira o bebê do peito, vai lá, calma, né, faz a contenção, acalma para depois, porque todo sinal de estresse, toda movimentação de estresse do bebê causa prejuízos, principalmente na dificuldade em ganhar peso, tá? Então, importante que a gente saiba disso. E aí, caso ele continue a apresentar os sinais de estresse, com as manobras, né, que a gente citou aqui, a gente suspende a nossa interação, a gente suspende tudo, né? E aí a gente volta em outro momento, tá? Mas aí a gente não continua, porque aí se o bebê sinalizou estresse, a gente continua em outro momento. Ambiente da UTI neonatal, né? Por si só já é extremamente estressante, né? Por si só por ser intraútero, na verdade, não ser aquele ambiente que o bebê está acostumado dentro do útero, por si só ele já é estressante. E aí, na verdade, esse ambiente externo, né? Ele muitas vezes é por isso que a gente debate, discute tanto essas temáticas, né? Porque muitas vezes as UTIs neonatais elas não estão estudadas ou estruturadas para corresponder a esses cuidados cerebrais, a esses cuidados de neuroproteção, esses cuidados de desenvolvimento do bebê. Então, tudo na UTI neonatal, toda a equipe precisa ser treinada, inclusive a pessoa da higienização. Porque imagina só, a pessoa da higienização está lá, vem fazer a limpeza, aí pega o balde lá, a tampa do balde, pá! Eu fiz um curso de tutoria do método canguru, e aí a gente foi treinado, né? E eles simularam, né? Fecharam os nossos olhos e fizeram a gente imaginar, né? Colocaram os efeitos sonoros ali da UTI neonatal, colocaram espaladrapos aqui na gente, na mão, e aí colocaram os barulhos, né? E tal. E aí vinha a pessoa da higienização e pá! Nossa, Deus, como aquilo mexeu comigo. Eu digo, gente, o tambor lá na UTI, em cima da incubadora. Nossa, tudo isso são muitos estímulos que fornecem efeitos deletérios muito importantes no cérebro do bebê. Então, não é interessante. Eu já vi muitos bebês que quando eles recebem alta da UTI neonatal e um pouco mais lá na frente as suas mães trazem eles, quando eles chegam na recepção da UTI, que eles escutam os barulhos da UTI, eles já começam a chorar. Então a mãe tem que retirar rapidamente. Vi inúmeros. Eles ficam com a memória, né, com a memória cerebral ali, eles criam memória daquele ambiente que foi altamente estressante. Tá? Então, isso aí já é bem comprovado mesmo, não só a nível de estudos, mas na prática mesmo é notório. Eles ficam eles registram, porque é extremamente estressante para eles. Né? Então, por isso que desde da pessoa da higienização ser treinada, toda a equipe precisa ser treinada para não fazer coisas que, por exemplo, para a gente é comum, mas para um bebê é extremamente estressante. Tá? Então, é por isso que a gente precisa trabalhar muito esse meio externo aí de ambiente. Então, por exemplo, essa questão por exemplo, até mesmo ele está na incubadora, né? Então, aqui, ó, no meio externo nem sempre tem as condições, como a gente comentou, e aí, por exemplo, ele como ali no útero, ele tem uma leveza de movimentos, já na incubadora ele já vai ter ação da gravidade.
Então, para ele já é difícil, até mesmo, sabe? É tão interessante que até mesmo um bebê, por isso que a gente sempre mantém ele muito bem organizado, porque até mesmo para ele fazer uma mudança, vamos supor que ele está com o bracinho aqui, para ele mexer esse bracinho, nossa, ele vai gastar uma quantidade energética gigantesca, que é extremamente exaustivo, só no fato dele tentar movimentar o braço para o lugar que ele quer. Por isso que a gente precisa deixar ele bem assim com as mãozinhas bem juntinhas ou bem mais próximos aqui da boquinha, porque muitas vezes ele vai querer levar consolador para ele levar a mão na boca, então a gente precisa deixar ele bem com as mãozinhas um pouco mais perto, tentar organizar, não deixar ele todo jogado, né? Porque o fato dele estar assim, se ele tentar se mexer, para ele é exaustivo, então por isso que é interessante a gente sempre deixar ele muito bem organizado, né? Tudo isso é um detalhe pequeno, mas que faz muita diferença para esse bebê, tá? Então, como a gente comentou, na UTI ele é extremamente manuseado, né? Os procedimentos são dolorosos, às vezes a aplicação de medicações intravenosas e tudo aquilo, ou a própria iluminação, né, que é mais intensa, é contínua, não, aquele manuseio contínuo, não dá pausa para o bebê descansar. Quantas vezes eu cheguei na UTI, eu precisava da avaliação nutricional, né? Precisava realizar a avaliação nutricional, precisava fazer antropometria, mas se o bebê tivesse no sono, eu deixava para outro momento. Não mexia com esse bebê. É muito importante a gente respeitar isso, tá? Por isso que a gente precisa aqui, por exemplo, como eu coloquei aqui cuidador, mas na verdade a equipe, né? Muitas vezes não associa, faz o bebê como, tá, eu tenho uma prescrição e eu tenho que seguir a prescrição, e aí parece que o bebê é apenas como é que se diz? É apenas um objeto ali do meu trabalho, e não um ser humano que precisa, que tem sinais de estresse, que está em desenvolvimento, que está enfermo, né? E que a gente precisa saber de tudo isso para conduzir muito bem. E aí, outra coisa que a gente tem que é muito problemático na UTI neonatal, que são os efeitos sonoros. São muito intensos. Então, a gente tem vários equipamentos, a gente tem uma equipe, por exemplo, a UTI que eu trabalhava, era uma UTI que tinha o ambiente da enfermagem ficava no meio, né? A ilhazinha fica no meio e as incubadoras ao redor. Então, aí as pessoas conversam alto, as pessoas falam no telefone, as pessoas lavam as mãos e a água pinga lá com toda a força na pia, enfim. E aí tem os monitores que apitam, e muitas vezes o monitor fica lá apitando e o técnico não quer se levantar, e aí o monitor fica pi, 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 até que por boa vontade ele se levante e vai lá desligar, né? Então, assim, são decibéis muito elevados. Para a gente ter ideia, a nível de útero, os bebês eles têm que lidar com decibéis assim até 35 decibéis, né? Os sons mais intensos que eles têm que lidar com 35 decibéis, né? Só que aí, olha só que interessante, no ambiente de UTI, né, ele não tem essa proteção ali a nível de intraútero, né, que os sons eles são amortecidos, vamos dizer assim, e aí quando eles entram em contato com a UTI neonatal, com o ambiente externo, são bastante elevados esses decibéis, eles passam muito acima de 45, muitas vezes chegando a 77 decibéis, enquanto que intraútero ele tinha que lidar ali com 35 só, ou seja, está praticamente mais que o dobro que ele tem para dar conta, né, de essa demanda sonora que fica ali. Então, o paciente já está num nível de estresse gigantesco, já tem que lidar, né, com toda a dor ali de medicações, de parenteral, um monte de coisa, e ainda tem que lidar com os efeitos sonoros.
tá? Então, o máximo que a gente puder fazer para minimizar isso, né, é bem importante. E aí a gente tem esse quadrinho, olha só, né, coisas comuns que são realizadas dentro da UTI. Olha só o quanto de intensidade de som que é emitido com coisas comuns. Conversa normal, sempre trazendo o padrão que intraútero ele ia ter que lidar com 35 decibéis, certo? Então, conversa normal de 45 a 50, já é bem mais elevado. Rádio, aquele bendito daquele rádio, 60 a 62 decibéis. Alarme da bomba de infusão, 60 a 78. A água borbulhando ali nos dutos do respirador, 62 a 87. Abertura da embalagem plástica, 67. Alarme da incubadora, 67 a 96. Fechamento da porta ou da gaveta da incubadora. Às vezes tem técnica de enfermagem que às vezes está apressada a incubadora. Pá! A portinhola, né, da incubadora, por isso que é tão importante a gente ter delicadeza, né, para fechar a porta lá da incubadora, a gaveta da incubadora, fechar a tampa do lixeiro, né? Olha só, bater com os dedos, aquele tamborilar, 80 a 111 decibéis. Colocar a mamadeira sobre a incubadora 84. Não só a mamadeira, mas o copinho, aqueles copinhos de vidro, que o copo de vidro ele é bem mais pesado, né, ele bate com mais força. 84 decibéis. Os cuidados com o bebê de 109 a 126. Esbarrão na incubadora até 140. Então, a gente vê que são coisas rotineiras que acontecem comumente na UTI, né? Comumente. E olha como isso provoca efeitos sonoros muito intensos, trazendo como padrão que o bebê ele tem ali intraútero ter que lidar com 35 decibéis. É de se pensar, né? É de realmente analisar quantas vezes a gente entra na UTI, meu Deus do céu, tá lá, não sei quantos da equipe, cada um conversando, muitas vezes conversando asneira, que não é nem coisa da equipe, ou tá no telefone, outro fazendo outras coisas, e o próprio barulho de pegar o papel, às vezes a pessoa tá ali e não tem delicadeza, né, para retirar um papel para fechar uma tampa de uma incubadora, a porta da incubadora, ou próprio a tampa do lixeiro, por exemplo. Então, a gente precisa orientar muito bem, principalmente a equipe de higienização, né? Não só com os efeitos sonoros, mas também com os produtos de higienização, né? Para que esses produtos não sejam com cheiros muito fortes, né? Tudo isso afeta o desenvolvimento do bebê. E aí, na verdade, quais são as respostas que esse bebê ele vai dar ao ambiente? Então, realmente, como a gente já comentou anteriormente, os prematuros eles desenvolvem muito gasto energético, isso dificulta muito. Às vezes a gente se questiona, né? Porque a gente faz os nossos cálculos, coloca os bebês na cota, né? E na cota bem certinha e tal, que cota calórica, cota proteica, e o bebê não responde. E o bebê não ganha peso, e o bebê não cresce em comprimento. Está explicado. É porque no cenário e na logística, né? Na logística de rotina ou de funcionamento dessa UTI, né? Não se está trabalhando os cuidados cerebrais, não está se trabalhando os cuidados necessários para aquele bebê. Então, são manuseios exaustivos, sem pausas para o descanso do bebê, são luzes intensas em cima do bebê, não tem proteção na incubadora,
cada um que chega e que manuseia o bebê, então vem o médico, faz o exame físico, vem o fonoaudiólogo que faz a sucção não nutritiva, vem o fisioterapeuta e vai fazer um exercício com o menino, aí vem o nutricionista e faz antropometria, e aí o coitado dessa criança não descansa nunca, né? Então, por isso que precisa tudo ser repensado. E aí, o sistema nervoso central dessa criança vai sofrer, né? Os efeitos fisiológicos aí vão ser negativos. E ainda os coitados ainda têm que lidar com os efeitos sonoros. Então, tudo isso vai fazer com que haja diminuição de saturação, queda de saturação, aumento na frequência cardíaca, aumento na frequência respiratória, né? Aumento da pressão intracraniana, susto, choro, dor, irritabilidade. O bebê não entra no sono profundo. E muitas vezes pode acontecer também até a questão de perda auditiva, tá? Então, são coisas assim que dá para ser evitado, né? Dá para ser evitado. E aí, na verdade, por exemplo, em relação à estimulação de luz, olha, por exemplo, a resposta que o bebê dá ao ambiente em relação à anatomia ocular, né? A grande quantidade de luz atinge a retina, então luz forte, né, prejudica até mesmo na abertura de olho desse bebê, né? Olha só, uma coisa simples, prejudica até o bebê em abrir os olhinhos, né? E aí essa luz constante faz com que o bebê não entre nos sonos, não rem, né? Então isso dificulta bastante. E aí o que acontece? Quando o bebê ele não entra no sono não REM, o que acontece que é o leve e o profundo, o bebê ele não, por exemplo, quando ele nasce, ele não tem o ciclo circadiano dele já formado. Então, durante o processo, né, que ele vai começar a desenvolver pós-parto, né, pós-nascimento, é que ele vai desenvolver o ciclo circadiano. E aí é até interessante que até a composição do leite materno é pensado nisso. O leite materno, ele libera melatonina na sua composição, na mamada da noite. Fantástico, né? Ele libera melatonina na mamada da noite justamente para regular o ciclo circadiano. Então, o bebê ele precisa ter uma rotina de sono. E é isso que é dificultado nos bebês que permanecem internos na UTI neonatal, naquela UTI que não se pensa nessa logística, né? E aí faz toda a interferência de desenvolvimento e crescimento, e até mesmo desenvolvimento do ciclo circadiano. E outra coisa, aumento abrupto de luz pode estar associado a quedas de saturação. Olha só que interessante, né? Então, muitas vezes, vamos dizer assim, as intervenções, né? As intercorrências, na verdade, intervenções não, as intercorrências que acontecem com esse bebê é justamente por detalhes simples. E não é nem muitas vezes, a maioria das vezes não é nem pela própria patologia ou instabilidade clínica, é pelo contexto, pelo ambiente que o bebê está respondendo com essas sinalizações clínicas. E aí a gente chega aqui nas intervenções, né, que a gente propõe a nível ambiental. Então, a gente precisa organizar a nossa UTI neonatal. A nossa UTI neonatal ela precisa ser pensada em toda a sua rotina, no perfil de paciente que vai receber. E esse prematuro é extremamente exigente. O corpinho do prematuro é exigente, né? Então, o que é que a gente precisa e o que é que a gente tem de propostas de intervenções, né, que as cartilhas do Ministério da Saúde trazem, que a literatura traz já com efeitos benéficos, proporciona resultados positivos e rápidos, né, na manifestação aí do bebê, dos sinais do bebê. Então, é interessante que mantenha mantas, né, lá na UTI. Eu tive a oportunidade e a sorte, vamos dizer assim, de trabalhar numa UTI humanizada. Então, tinha lá as mantas que cobriam
né, os bebês justamente para impedir que esse reflexo de luz alcançasse o bebê. Por isso que quando você vê lá aqueles paninhos, né, tipo lençóis ou mantas assim em cima da incubadora, é justamente aí como um método, né, de prevenir com que esse bebê ele tenha contato com uma luz intensa e esteja ali desenvolvendo a sua abertura de olho, né, vamos dizer, sendo estimulado ali, né, porque se ele tiver com luz intensa em cima dele, provavelmente ele não vai abrir os olhinhos. Então, uma das medidas bem interessantes. Impedir que haja impacto de pancadas no acrílico da incubadora, seja colocar o copinho da dieta, tem que ter delicadeza. Sempre eu vou fechar com essa palavra, precisa ter delicadeza, né? Seja o copinho, seja a mamadeira, tem muito cuidado, né, na hora de colocar em cima da incubadora. É importante que não se coloque nada em cima da incubadora, né, justamente para evitar isso. Evitar tamborilar ali no vidro da incubadora, no acrílico, porque isso aumenta muito os decibéis e aí dificulta muito o desenvolvimento do bebê. Eliminar os rádios, ou pelo menos diminuir lá o volume do rádio, não deixar no volume alto, né? Ter cuidado aí com a questão dessa água, desse barulho que está sendo ocasionado pela água, falar baixo. Gente, isso é simples, mas como é dificultoso. Aqui nessa questão, aqui a UTI que eu trabalhava pecava muito, mas pecava assim copiosamente, vamos dizer assim. Tá? Era muita conversa, mas muita conversa. Conversas altas, e normalmente eu não sei se é, se é cultural, mas pelo menos todos os paraibanos que eu tive contato, eles falam alto. Então eram conversas altas, né? Isso dificulta muito. Lembra lá dos decibéis lá do quadrinho. Evitar gritar, até mesmo, por exemplo, se tiver que utilizar o celular, ou alguma coisa assim, que tenha que ouvir um áudio, ou sei lá, o que tem que fazer, coloca fone de ouvido, né? Desligar os bips dos alarmes, né? Não deixar o alarme lá, né? Disparando e só quando, sei lá, que horas que vai. Então, atender prontamente os alarmes, se o bebê chorar, atender prontamente, se der qualquer sinalização de estresse, na verdade, ali, atender prontamente aquele bebê, diminuir o toque do telefone, né? Se possível, até mesmo desligar os celulares, mas é mais difícil na rotina, né, ali da equipe desligar o celular. Mas é muito difícil, mas aqui a gente tem como estratégia até mesmo deixa no silencioso. Se não dá para desligar, deixa no silencioso. Usa o celular no silencioso. Dá para usar tranquilamente, né? Ter delicadeza ao manusear as incubadoras, né? Não batucar ali, não colocar objetos em cima das incubadoras é importante, porque aquele vai gerar um barulho, né, estressante para o bebê. As portinholas, ter delicadeza para abrir as portinholas, né? Usar abafadores de pias, enfim, né? Ter cuidado na hora de fechar a tampa do lixeiro, né? Enfim, tudo isso é importante. Isso daqui, gente, são coisas tão simples, mas que faz uma diferença gigantesca. Faz uma diferença incrível no prognóstico desses bebês. E aí, em relação, a gente falou em relação a efeitos sonoros, em relação ao efeito luminoso e visual da UTI, é interessante que, por exemplo, se use vendas nos olhos dos bebês ou, no caso de não ter a manta. Eu acho mais interessante a manta escura, né? Ali em cima da incubadora, né? Durante toda a minha convivência em UTI, eu gosto bastante daquelas mantas. Sempre eu vi as mantas e elas sempre têm um efeito muito legal, principalmente na altura da cabeça, né, para deixar ali aquela sombra e permitir com que o bebê abra os olhinhos,
né? Porque se você deixar uma luz intensa ali, em a incubadora descoberta, o bebê com um reflexo muito elevado, ele não consegue abrir os olhinhos. É igual você tentar olhar para um sol bem quente, olhar para cima para um sol bem quente, você não vai conseguir abrir os olhos, né? Você não vai conseguir interagir ali, por causa do efeito muito intenso da luz. Durante a noite, né? Por exemplo, a rotina lá da nossa UTI tinha a hora do soninho, então depois que, né, que passava todas as visitas no período da manhã e tal, finalizava, fechava a prescrição, aí hora do almoço para a equipe era a hora do soninho para os bebês. Então, as luzes eram apagadas, coloca a musiquinha, né, de fundo, aquela musiquinha bem suave, relaxante, né? A equipe silencia totalmente, nada de telefone, nada de conversa, nada de nada, né? Fica ali só o barulhinho da musiquinha relaxante. Isso ajuda muito os bebês a entrarem em sono profundo e aí isso vai favorecer tudo aquilo que a gente já discutiu anteriormente. Outra coisa, né, que ajuda e ajuda muito, mas muito, inclusive o próprio Ministério da Saúde, né, nos hospitais amigos da criança, traz aí como critério, como normativa, que a presença dos pais precisa ser preservada e o bebê ele tem direito a ser acompanhado pelos pais, né? Existem instituições, por exemplo, na que eu trabalhava, onde a mãe de prematuro ela fica hospedada no hospital. Então, existe o terceiro andar, que é específico só para a UTI neonatal, para a UCIM e para a enfermaria canguru. E nesse próprio andar também fica duas enfermarias separadas para a hospedagem das mães que os seus bebês estão nesses setores. Isso aí é fundamental. No caso, a própria legislação do Ministério da Saúde traz que os pais não são visitas, eles têm livre acesso 24 horas, né? Então, na verdade, isso daqui precisa ser muito preservado. E outra coisa que é bem importante, principalmente na legislação de IAC, que é a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, é que os pais, além de estarem presentes, porque aí o próprio bebê ele começa a ter referência da voz da mãe, da voz do pai, eles reconhecem a voz, né? E aí já vai mantendo um vínculo afetivo. E outra coisa que é bem discutido e bem trabalhado é a questão dos pais se envolverem na execução dos cuidados do bebê, seja trocar fralda, seja dar banho, muitas vezes dar dieta, né? Se o bebê é muito prematuro, por exemplo, e ele está com a colostroterapia, o pai participar, né? A mãe tira o colostrinho ali, que é 0,2 ml em cada bochecha, a mãe tira o colostrinho, o pai oferta, então você está fazendo com que os pais sejam participantes do tratamento. Isso é extremamente importante, porque você vai estar formando o vínculo que foi quebrado, né, nesse nascimento prematuro. E aí, na verdade, principalmente ali, questão de método canguru também, né? Posição canguru, o pai está fazendo, a mãe está fazendo, né? Isso é muito, 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 muito importante. Por isso que isso aqui precisa ser muito bem garantido para esses bebês. Ajuda muito. A gente viu, por exemplo, eu pelo menos observei, né? A equipe observou também que no período da pandemia, os bebês eles passaram a ter um tempo de internação bem mais longo do que o que a gente estava acostumado. E aí o que a gente viu de diferente? Os pais foram retirados por causa da Covid, não tinha como manter os pais dentro do hospital, né? Então essa ausência dos pais foi repercutiu muito no tempo de internação, ficou muito mais prolongado. Então, por isso que a gente precisa garantir, se pensar e discutir, defender e bater na tecla o tempo inteiro para que a logística da instituição ela abrace essa
né, essa prática, essa rotina de ter os pais como livre acesso. E aí, na verdade, né, só, né, trazendo como mais enfático, né, a presença dos pais é a garantia de sobrevivência desse bebê, né, porque é essa presença dos pais que vai trazer esse vínculo, né, vai trazer esse vínculo afetivo, vai estar ligado diretamente na evolução do bebê. Essa presença dos pais é praticamente como é que eu posso dizer? É um coadjuvante no tratamento desse bebê, né? Desse paciente, desse prematuro que está lá interno. Então, faz muita diferença mesmo. E aí a gente traz também, né, a prevenção do sofrimento psíquico, importante, né? Que, como a gente comentou lá no iniciozinho, que a gente precisa, lá nos sinais de estresse, a gente, como profissional, a gente precisa conhecer quais são os sinais que o bebê está dando, fazer a leitura desses sinais, né, e estar pronto, né, com todas as estratégias possíveis para manusear bem esses sinais, né, para que a gente garanta que esse bebê seja muito bem assistido. E aí uma das coisas que eu até grifei aqui, levar em consideração que o bebê como um sujeito, e a gente já comentou um pouquinho lá atrás, e não como objeto de cuidados. É um ser humano, gente. É simplesmente que eu estou ali, é o meu trabalho, porque eu preciso ganhar dinheiro, eu vou lá, cumpro a prescrição, mas como se fosse um objeto, não como se fosse um indivíduo, como se fosse um ser humano que está ali, né, que precisa de acolhimento, que precisa de proteção, que não fala, né, que não se expressa ainda, né, de forma clara, e por isso que a gente precisa entender muito bem, né, os estados comportamentais do bebê, os sinais de estresse, para que a gente atenda prontamente da melhor forma possível, né, e respeitando esse bebê como indivíduo, como pessoa, como ser humano. Então, por isso que a gente precisa entender também quais são as manifestações de sofrimento e interferir aí rapidamente, minimizando isso. Por exemplo, em relação à dor, existem protocolos para você amenizar a dor, protocolos humanizados, né? Você pega lá as cartilhas do método Canguru, você pega as cartilhas do Ministério da Saúde, você tem uma gama, né, por exemplo, como o próprio método Canguru, que é a mãe colocar o bebê em posição, se o bebê já estiver indo ao peito no momento de um procedimento invasivo, né, esse bebê ele ser colocado no peito da mãe ou ser colocado na posição canguru, ou até mesmo se estiver privado dos pais, a hora do colinho, né, posicionar o bebê no colinho, tudo isso para minimizar esses sofrimentos psíquicos que acontecem com o bebê. O que mais que temos aqui? E aí é interessante que, por exemplo, olha só, o bebê muitas vezes, quando ele é estimulado, né, a dor, o estresse e está em internação, muitas vezes ele não vai chorar e ele não vai gritar. Ele vai ficar inerte, ele vai dormir além, né? Ele vai praticamente, o corpo vai apagar, né, o bebê para proteção e para sobrevivência daquele bebê, tá? Então, por isso que é importante que a gente preserve, né? Preserve esse bebê e minimize o máximo possível os sofrimentos psíquicos. Assistência humanizada, né? Isso sempre vai ser a minha bandeira, né? Sempre vai ser a minha bandeira. A gente precisa ter uma relação pessoal com o bebê. É bem importante, eu sempre abordei muito os meus bebês, principalmente quando eu me aproximava deles, eu pegava algum deles no colo, conversar com o bebê, chamar ele pelo nome, né? Avisar o que você vai fazer com ele. Isso é muito, muito importante. Muito importante.
eles interagir com aquele bebê, por exemplo, uma simples questão de que quando você for tocar o bebê, você aquecer as mãos, não tocar com as mãos geladas, né? Informar para o bebê o que você vai fazer com ele. Você vai colocar ele no peito, ou eu vou administrar um medicamento para você ficar bom, né? Enfim, é importante que a gente tenha essa interação como profissional, relação pessoal como profissional ali e o bebê, tá? Então, evitar procedimentos, algumas coisas, por exemplo, né? Algumas atitudes que a gente pode ter, alguns comportamentos, por exemplo, evitar procedimentos próximos ao horário de contato com os pais, a gente preservar essa presença dos pais, né? Para que, por exemplo, esse bebê encontre os seus pais, né? Encontre os seus pais em um estado comportamental que ele possa interagir, então isso é importante que seja pensado. Na própria incubadora é importante que ele seja posicionado. A gente usa muito o ninho, né? O ninho é bem legal. E tem também, você pode fazer uns rolinhos e posicionar eles, né? De uma forma bem mais lateralizada, mas eles ali segurando aquele rolinho que dá segurança para eles. Algumas instituições usam os polvos de crochê, né? Que é bem legal também. Isso tudo ajuda bastante para dar limites para aquele bebê e para que ele se sinta seguro. Sempre deixar as mãozinhas aqui próximo do rosto, porque vai ser um consolo ele levar as mãozinhas na boca, então é importante ele ir. Se essa mão estiver muito longe da boca, vai ser uma agonia para ele trazer essas mãozinhas para a boca. Então é importante que a gente já deixe ali já as mãozinhas próximas, né? Reduzir barulho, reduzir iluminação, né? Promover o momento de descanso, enfim, tudo isso é fundamental. A gente precisa de verdade tornar a nossa UTI um ambiente receptivo, um ambiente acolhedor, um ambiente humanizado, porque o ambiente de UTI não é fácil, né? Tanto para o bebê quanto para os pais, tentar deixar os pais o máximo confortável possível, não ir com grosseria, né, não ir com rispidez, mas sempre estar com aquela conduta acolhedora, de não julgamento, né, de acolhimento, na verdade, de empatia. Né? Isso é fundamental, fundamental. São poucos os profissionais que têm isso no sangue, essa questão humanizada. Se trabalha tanto nas graduações, nas residências, mas ainda é muito difícil se encontrar na prática profissionais humanizados. Sempre a gente vai encontrar profissionais que vão chamar os pais de preguiçosos, vão julgar os pais, vão colocar rótulos nos pais, vão achar ruim quando o pai estiver olhando um procedimento, por exemplo, né? Enfim, é muito desafiador ainda. Não é para todos os profissionais a humanização, não é para todo tipo de gente a humanização. As pessoas não abraçam a humanização como ela deveria ser abraçada. Infelizmente, né? Era para ser uma coisa assim que já vinha na veia do profissional de saúde. Entrou na graduação, já era para ser assim incorporado. Né? Já era para ser incorporado, mas infelizmente a gente ainda tem essas repercussões ainda. E aí, quando possível, lembra que a gente já comentou do método canguru, bebê estabilizou, mesmo que ele seja bem prematuro, extremo, é muito importante que a gente favoreça aí o contato pele a pele, o método canguru, né? Principalmente a fase 2 aí, começando aí da UTI, estabilizou, bota no colo da mãe, isso faz um boom de efeitos maravilhosos, inclusive na produção de leite da própria mãe, ajuda muito, né? Ajuda muito a tranquilizar não somente bebê, mas mãe também, né? E fora sistema imunológico, frequência cardíaca, respiratória, enfim, uma gama de coisas, uma gama de benefícios.
E além de deixar os pais bem mais confiantes. Lembra que a gente comentou lá atrás, é importante garantir com que esses pais participem, né? Seja dando uma dieta, seja colocando no colo, seja falando ali com o bebê, conversando com o bebê, interagindo com o bebê. Isso tudo ajuda muito no prognóstico, né? E assim, ter uma escuta atenta a esses pais, né, quanto às suas dificuldades. Gente, não é fácil. Não é fácil ver o seu bebê dentro de uma incubadora cheio de aparelhos e um bebê que, quando você pensa em UTI, pronto, você já acha que não vai sair dali, não é? Então, passa uma gama de pensamentos conflituosos na cabeça dessa mãe e ela precisa ser acolhida, ela precisa ser, sabe, ela precisa ser ouvida nas suas dificuldades e o que a gente puder fazer para melhorar essa experiência dela, a gente está disponível para isso. E aí, já finalizando aqui, né, a nossa aula, eu adoro essa aula. Como estratégias, né? Sempre deixar o bebê ali, né? Se for fazer a contenção do bebê, sempre deixar as mãozinhas próximas da boca, do rostinho, né? Os rolinhos são bem importantes, né? Só isso aqui é só um repasso do que a gente já comentou. Os ninhos, as redes, né, são bem importantes no tratamento desses bebês. Eles amam, 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 amam. Né? Principalmente a rede terapia é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Os bebês amam as redinhas. Né? Então, sempre a contenção ajuda ele se remeter à memória como se ele estivesse no útero, então isso faz com que acalme. O toque, lembra que a gente já comentou, nada de toque mais impulsivo, né? O toque é leve e é de contenção. Apenas assim, nada de estar acariciando o bebê. Isso aqui é extremamente agressivo para eles, esse toque. Então, é assim. E a mão, não de forma pesada, mas uma mão leve, que se o bebê se mexer, sua mão está ali elástica, acompanhando os movimentos do bebê, tá? Então, praticamente na mão, na cabeça, no bumbum, nos membros, é só assim, certo? As mãos paradas, né? E de forma elástica, que acompanhe, que ceda esses movimentos do bebê, caso ele faça, né? É a melhor forma de se tocar no bebê. A gente da nutrição que faz antropometria, é bem importante que a gente saiba disso, tá? Porque às vezes a gente está acostumado com os bebês, né? De pegar os bebês, ficarem acariciando. Para esses bebês de incubadora, para esses bebês prematuros, esse tipo de carícia é totalmente agressivo na pele dele, tá? Então, é só tocando. Tocando com as mãos paradas, tá? Nada de movimentação de toque. Então é isso. Espero que você tenha gostado da aula. Essa temática aqui é maravilhosa. Ela é incrível. Eu amo demais essa questão humanizada. Né? Quem já me acompanha já faz um tempinho já sabe que a minha veia é humanizada. Inclusive, eu fui demitida por ter sido humanizada. Depois de 14 anos, enfim. Isso vai ser um marco da minha história. Por ser humanizada, eu fui demitida. Mas eu prefiro ter sido demitida sendo humanizada do que permanecer no emprego e não ser humanizada. Essa é a minha bandeira. Eu fiz um juramento com a minha profissão e eu não vou descumprir isso por nada. Por nada. Não vale a pena. Então, os nossos pacientes são os nossos, né, vamos dizer assim, são os nossos, estão debaixo dos nossos olhares. É pensar que uma criança dessa está sem defesa, né, uma criança dessa não fala, não sabe se expressar, e a gente precisa conhecer bem os sinais para que a gente forneça ali uma assistência de qualidade, né, e tente de todas as formas garantir com que aquela permanência ali durante o período de internação seja bem menos
sofrida, né, e cause bem menos efeitos negativos a nível de cérebro, a nível de desenvolvimento, sempre proporcionando o melhor prognóstico para esse bebê. Então é isso, até a próxima aula, espero que você tenha gostado e tamo junto, vamos embora por uma bandeira humanizada na nossa assistência. Até mais!